Vamos dar agora início à semana 3 de matemática do nosso PET. A unidade temática será grandezas e medidas, objeto do conhecimento, problemas utilizando o sistema monetário brasileiro. Habilidades envolvidas: resolver problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando os termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável, utilizando o sistema monetário brasileiro. Conteúdos relacionados: situações e problemas, operações com números. Interdisciplinaridade, língua portuguesa. Pessoal, o tema dessa semana é problemas envolvendo o sistema monetário brasileiro. Vamos resolver problemas que envolvem operações numéricas com o sistema monetário brasileiro, com a moeda real, seu símbolo, o R e o cifrão. Toda vez que você for encontrar em uma leitura esse símbolo R e cifrão, você vai ler real, tá certo? Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho, relembrando a respeito do nosso sistema monetário? Vamos lá? O sistema monetário brasileiro. No Brasil, a moeda vigente é o real. Para representar a unidade monetária, usamos o símbolo R com o cifrão. Lembrando que você nunca vai ler R cifrão quando ver esse símbolo. Na matemática, ela possui a sua linguagem própria. Então, quando você encontrar esse símbolo, a leitura correta é sempre real. Só reforçando, esse símbolo que você encontra, um Rzinho com um símbolo do cifrão, você lê ele como sendo real. Em qualquer local que você encontrar esse símbolo aqui, você vai fazer a leitura real, certo? É a nossa unidade monetária vigente. O banco responsável pela administração e produção de cédulas e notas em nosso país é o Banco Central. Eu sei que vocês não deviam, mas eu sei que muitos já assistiram La Casa de Papel. Nossa Casa da Moeda é o Banco Central, viu? Ele emite nossa moeda, tanto de papel quanto metálica, nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Se o governo quiser, vai lá e imprime mais moedas, imprime mais dinheiro ou manda fazer mais moeda, tá, pessoal? Existe um Conselho Monetário que controla, que gerencia a quantidade de moedas e de notas que circulam no país. Esse Conselho Monetário serve para evitar que tenha muito dinheiro circulando e aí a inflação suba, né? Quando tem muito dinheiro circulando, os preços das coisas acabam crescendo. É isso que nós chamamos de inflação. E aí, quanto mais notas você tiver em circulação, maior vai ser a quantidade de gastos que o banco vai ter para administrar isso. Por isso gera o aumento dos preços e dos custos, tá? Mas isso, depois mais para frente em matemática, quando for falar sobre o sistema financeiro, nós aprofundamos mais. Ainda bem. Você conhece as moedas atuais do nosso país? Pessoal, no nosso país nós tivemos várias moedas durante a história, tá? Nosso país já teve diferentes moedas dentro da nossa história. Em outra oportunidade, vamos passear pela história do nosso dinheiro. Hoje, vamos aprender as moedas atuais que circulam em nosso país. Vamos começar pelos centavos. A primeira unidade vigente da nossa moeda são os centavos. Você já parou para pensar por que tem esse nome? Centavos? Nunca teve essa dúvida, essa curiosidade? É claro. Bom, o nome dessa unidade se refere a quantas partes o nosso dinheiro é dividido. Ou seja, ele se divide em 100 partes iguais. Por isso, é chamado centavos. A palavra centavos é a aglutinação de duas palavras que representam a divisão em 100 partes. 100 avos. O nosso real foi fracionado em 100 partes iguais. Por isso é chamado de 100 avos. Como 100 avos, 100 avos, 100 avos era muito
incômodo de falar, aglutinou-se, juntou-se essas palavras e surgiu a palavra centavos. A menor moeda vigente em nosso país é um pouquinho rara de se encontrar, mas tem muito significado, tanto histórico quanto monetário. É o 1 centavo. Cara, coroa. O primeiro centavo da nossa moeda, em sua face que chamamos de coroa, apresenta a figura do navegador português Pedro Álvares Cabral, representando a chegada dos europeus em nosso país. Então, olha só, a moeda de 1 centavo representa uma parte importante da nossa história, que foi a conquista do nosso território pelos portugueses. Alguns dizem que é descobrimento, mas como o nosso país não estava coberto, não tinha nenhum cobertor e já existiam moradores aqui na época, os índios, digamos que foi a chegada dos europeus aqui no na nossa terra, que é representado pela moeda de 1 centavo. Um marco importante da nossa história. Você sabia disso? Que dá para estudar história através do nosso dinheiro? A segunda moeda vigente em nosso país também possui um grande significado histórico. Na moeda de 5 centavos, nós também temos uma referência à história, não só a história do nosso país, a história também do nosso estado, Minas Gerais. Na moeda de 5 centavos, em sua face que chamamos de coroa, apresenta a figura do alferes luso-brasileiro Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, representa a Inconfidência Mineira, movimento que começou em 1789 e terminou com o enforcamento do seu considerado líder em 1792, no dia 21 de abril de 1792. Essa data é tão importante, que no próximo 21 de abril nós temos um feriado relembrando esse ilustre mineiro que foi condenado pelo crime de rebeldia. Inconfidência também tem o significado de rebeldia contra a coroa. Essa foi a história de Tiradentes. E por falar em rebeldes, a moeda de 10 centavos, a 10ª parte da nossa moeda regente, também ilustra outro fato importante do nosso passado histórico. Na moeda de 10 centavos nós temos, na face chamada de coroa, a figura de Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. O nosso querido Dom Pedro I. E nessa figura, a coroa da moeda, está representado o famoso Grito de Independência, de 7 de setembro de 1822. A nossa moeda de 10 centavos homenageia a independência do Brasil. Nosso Brasil realmente não é para conservadores. Na moeda de 25 centavos, a moeda que representa a 4ª parte do modelo monetário também traz outro importante fato histórico em sua face. O busto que ilustra a coroa da moeda de 25 centavos pertence ao Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, líder militar que foi responsável pela proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Marechal Deodoro era um herói de guerra, líder dos exércitos brasileiros. E em 15 de novembro de 1889, ele declarou a nossa República, findando assim o segundo reinado do seu amigo Dom Pedro II. O Brasil realmente não é conservador, sempre inovando. Além disso, a moeda de 25 centavos homenageia a proclamação da República e o início dos tempos de eleições no nosso país. Marechal Deodoro da Fonseca não foi apenas o proclamador da República, foi também o primeiro presidente do nosso país.
A moeda de 50 centavos, que representa metade do valor real, também ilustra outra importante figura e importante fato da nossa história. O busto que ilustra a coroa desta nossa moeda, a moeda de 50 centavos, pertence ao ilustre senhor José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, importante diplomata, historiador e estadista brasileiro. A história do Barão do Rio Branco está ligada ao limite do território nacional. Ele foi um importante diplomata que, com seu trabalho, determinou as nossas atuais fronteiras. Mais uma importante data da nossa história refletida na nossa moeda. A moeda de maior valor vigente no nosso país atualmente é a de R$1. O busto estampado na coroa da moeda de R$1 é a efígie de Mariana, que foi adotada como símbolo da República Brasileira. Esta efígie representa a luta pela igualdade e está presente em diferentes símbolos nacionais. No Brasil, a mulher das notas é uma representação alegórica da República Brasileira. Essa mulher representa nossa jovem república. Também aparece em algumas obras de arte pelo mundo, representando as repúblicas das diferentes nações. O artista Robson Solano fez uma representação da efígie como ela seria se fosse uma pessoa. Está na ilustração abaixo, que você pode acompanhar no Facebook, no Instagram, YouTube ou Twitter do artista. Observa como é o busto até chegar à representação humana que o artista fez. A efígie tem um nome, tá? Essa mulher ela tem um nome. Ela se chama Mariana e foi batizada inspirada em Marianne, a francesa que utilizavam os nomes mais comuns entre as mulheres pobres do país no século XVIII, na revolução daquele país, Marie e Anne. A partir de então, Marianne passou a representar os valores de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. E também passou a representar a liberdade nas diferentes nações pelo mundo, sempre sendo ilustrada como uma mulher jovem que lidera a luta pela igualdade dos povos. O quadro que vocês veem aqui, do meu lado, é a representação da jovem República Brasileira. E o quadro que vocês veem desse lado de cá é A Liberdade Guiando o Povo, o quadro de 1830 de Henri Delacroix. Ele está em exposição no Museu do Louvre, em Paris. É um quadro muito importante da nossa história. A efígie de nossa república ela já foi representada de diferentes maneiras em nossas moedas dentro da história. Com alguns exemplos, o professor pôs aqui nessa ilustração para vocês. Em 1906, além da efígie da república, as moedas vinham com a inscrição República dos Estados Unidos do Brasil, mostrando a influência e ligação entre os Estados Unidos e o Brasil nos ideais de início da nossa república, nos primeiros anos da nossa república. Posteriormente, passou a se chamar apenas Brasil. Aqui no site Toda a Matéria, nós vamos verificar, olha só, o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Forma e sistema de governo, República Presidencialista. Capital, Brasília. Divisão territorial, 26 estados e 1 Distrito Federal. Área, 8.516.000 km². População, 209,3 milhões em 2017. PIB, 2,56 trilhões de dólares, isso em 2017. Moeda vigente, real. Língua oficial, português e língua brasileira de sinais, a Libras. Chefe do governo e de Estado, Jair Bolsonaro, desde 1º de janeiro de 2019.
Ah, pessoal, o nome Estados Unidos do Brasil durou até 1967. Foi só a partir de 1967, durante o governo do regime militar, que os militares decidiram alterar o nome de Estados Unidos do Brasil para República Federativa do Brasil. Tá? Então, desde 15 de março de 1967, o nosso país não se chama mais Estados Unidos do Brasil, e sim República Federativa do Brasil. Bom, pessoal, as notas hoje vigentes no nosso país têm diferentes valores e diferentes ilustrações. A de menor valor em circulação hoje em dia, também chamada de moeda vigente em nosso país, é a nota de R$ 2. As notas do nosso dinheiro, em suas duas faces, a efígie da República em uma das faces. Já na outra face, nós temos a ilustração de diferentes animais da fauna brasileira. Na nota de R$ 2, nós temos a tartaruga marinha, tartaruga de pente marinha, ilustrando a nota de R$ 2. A segunda nota de menor valor que nós temos é a nota de R$ 5. Nessa segunda nota vigente, além da efígie da República, nós temos a garça branca, representada na nota de R$ 5. A nota de R$ 10 tem, além da efígie da República, a nota de R$ 10 é ilustrada com a arara vermelha. Na nota de R$ 20, nós temos como ilustração um dos animais em risco de extinção do nosso Brasil, da nossa fauna, o mico-leão da cara dourada. Na nota de R$ 50, dentre as notas atuais, é a terceira nota de maior valor, além da efígie da República, nós temos o animal que ilustra ela, a onça pintada. A segunda nota de maior valor que nós temos atualmente é a de R$ 100. Além da efígie da República, o peixe garoupa está ilustrando a nota de R$ 100. Recentemente, o Banco Central, através do governo Jair Bolsonaro, criou a nota de R$ 200, atualmente sendo a nota de maior valor no nosso sistema monetário. Além da efígie da República, nesta nota nós temos o lobo-guará como animal representante da nossa fauna brasileira. Atualmente, a nota de R$ 200 é a nota de maior valor em circulação no nosso país. Muito bem, pessoal. Essa foi a introdução da nossa aula de hoje. Vamos para as atividades agora?